Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Nessa terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Prestar atenção porque nós estamos em 2023 e é o primeiro culto do ano. E é uma alegria, é uma bênção, é um privilégio ter você comigo aqui hoje, nesta noite de terça-feira. E vamos iniciar nesse mês de janeiro uma série de mensagens. Você que é minha ovelha, principalmente você que me acompanha aqui no YouTube, sabe que eu gosto de pregar em séries, fazer vários sermões sobre um tema, sobre um livro, sobre uma passagem. E agora, no mês de janeiro, nós estaremos aprendendo muitas coisas abençoadoras sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então, hoje, a mensagem começa em Colossenses capítulo 1, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para a sua vida, como foi para mim preparar essa mensagem. Mas, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Nós conseguimos cumprir com o nosso projeto, com a nossa meta de ter 500 pessoas no final de 2022 inscritas, e agora o projeto, a meta é ainda mais audaciosa e você precisa me ajudar nisso, compartilhando a mensagem, compartilhando o nosso canal. Esperamos atingir 1.000 inscritos em dezembro desse ano, se Deus permitir. Conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração, para que essas mensagens que abençoem você possa abençoar também outras pessoas, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, a turma aí do WhatsApp. É só clicar aqui embaixo, tem compartilhar. Aí você clica em compartilhar, vai ter ali copiar link. Quando você clica em copiar link, vai copiar o link da mensagem. E aí você pode colar lá no seu WhatsApp e mandar para um monte de gente. Pode colar lá no status do seu WhatsApp, pode botar no seu Facebook, lá no Twitter, no Instagram, onde for, para ajudar a compartilhar. Eu tenho lá um canal do TikTok, você pode também me seguir lá no TikTok. TikTok são vídeos curtinhos e tem me ajudado bastante na divulgação aqui do canal. Tá certo? Então, conto com você, com a sua ajuda. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para me ajudar. Tá certo? Esse é um projeto que surgiu lá em 2020, já há quase 3 anos, portanto, na pandemia, no lockdown, a gente teve que fazer culto online, vocês lembram bem disso, mas quando acabou, os irmãos, principalmente os irmãos da igreja, pediram: pastor, não termina, não para não, com o culto no YouTube, deixa aí. A gente está fazendo isso aí desde aquela época e tem abençoado, tem alcançado muitas pessoas, e volta e meia Deus me responde. Às vezes eu fico pensando, vale a pena? Não é fácil, dá um trabalho, graças a Deus que tem trabalho, né? Mas dá um trabalho fazer tudo isso que está aqui. E volta e meia alguém manda uma mensagem, manda no WhatsApp que abençoada, a mensagem foi abençoada para ele, o recado valeu, mudou a vida dele, e isso é o que eu espero. De maneira nenhuma monetizar, ganhar dinheiro, nada disso. É abençoar a vida das pessoas com o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e você me ajuda compartilhando, fazendo a sua parte. Tá certo? Então, lembrando então que domingo que vem nós retornamos, aliás, domingo que vem não, né? Quinta-feira estamos lá no culto de oração lá na igreja, 7h30, espero você. E no domingo retornamos com a nossa escola bíblica dominical, como não tivemos a EBD domingo passado, por ser dia 1º de janeiro. Teremos 2 lições, então já tem a revista aí, você estuda a primeira e a segunda lição, eu vou dar a primeira e a segunda lição, e à noite o culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Tá certo? Então, vamos orar para que possamos ler o texto. Então pega a sua Bíblia, abre lá em Colossenses capítulo 1, verso de 1 a 6, Colossenses capítulo 1, verso de 1 a 6, vamos orar, porque a mensagem dessa noite tem o seguinte título: o poder que está em você. Olha que título interessante. Se o título é interessante, a mensagem é abençoadora. Então você fica comigo até o final e compartilha depois. O poder que está em você. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine na mensagem que estaremos entregando agora. Que assim como o Senhor me falou, possa falar a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando agora ou que vão acompanhar depois, ó Deus, pelo YouTube. Pai querido, abençoa, nós pedimos, fala ao nosso coração, em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Abriu a sua Bíblia aí
Acho que muita gente assiste no celular, né? Então não dá para ligar a Bíblia no celular. Então pega a Bíblia lá, gente. Abre lá em Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 6. O poder que está em você é o texto dessa noite, é o título dessa noite da mensagem. Colossenses 1, de 1 a 6. Tá tudo certo aí? Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Deus abençoe e aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Como eu falei no início, nós estamos iniciando uma série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Deve durar aí esse mês de janeiro, parte de fevereiro, até o carnaval, não sei. A gente vai, porque a palavra de Deus é um negócio. A gente vai lendo, vai aprendendo e vai lendo os comentários, vai lendo o que os estudiosos da Bíblia falam, e tantas ideias vão surgindo, e Deus vai falando do nosso coração, que para juntar tudo e preparar uma mensagem, então a gente, às vezes eu planejo, né? 4, 5 mensagens, mas tem capítulo que é muito rico. E só nessa introdução aí já dava para fazer umas 3 mensagens, só nesses 6 versos que a gente leu. Nós fizemos uma só. Bom, para você, meu amado irmão, entender a importância da carta aos Colossenses, olha que coisa interessante. A carta de Paulo aos Colossenses tem sido considerada por muitos estudiosos da Bíblia como a carta mais profunda que Paulo escreveu, ensinando acerca de Jesus Cristo. Falando de Jesus, a carta de Paulo aos Colossenses supera até a carta de Romanos. Aposto que você não sabia isso, nem eu. Só soube depois que eu comecei a estudar para preparar essa mensagem. Em Colossenses, nós estaremos nessa jornada e pela carta, nesse passeio pela carta aos Colossenses, nós vamos aprender muito sobre Jesus. Na teologia, só de curiosidade, o ensino sobre Jesus, o estudo sobre Jesus, é designado Cristologia. Esse é um termo lá para os pastores, para os seminaristas, para os estudiosos. Nós vamos aprender muito em Colossenses sobre Jesus. Se você deseja entender e conhecer mais sobre Jesus, o livro A Carta de Colossenses vai lhe fazer aprender muito mais acerca do nosso mestre querido. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a mensagem de Colossenses é desesperadoramente necessária para a igreja dos nossos dias. Por quê? Você vai concordar comigo nisso. Porque nós vivemos em um tempo de muita tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. É ou não é? Ao mesmo tempo em que erros doutrinários, as chamadas heresias, entram na igreja, e essas heresias, esses erros, eles entram tranquilamente, porque vão embalados na tolerância e do sincretismo religioso. A verdade pura do evangelho é atacada com um rigor muito grande, muito grande. Amados, a igreja vive em um mundo hostil. E nesse mundo hostil, muitas vezes a igreja é influenciada e até seduzida pela cultura do mundo, a chamada cultura secular, que está ao redor da igreja.
Hoje em dia, o que é certo tornou-se errado. E o que é errado tornou-se certo. E até muitos crentes toleram o que declaradamente, acertadamente, a palavra de Deus diz que é pecado, que é erro. E eu vou repetir algo que de vez em quando eu tenho falado aqui nas minhas mensagens, a respeito desse comportamento tolerante com o pecado, esse comportamento aí de sincretismo religioso, do seguinte, meu amado, se a Bíblia diz que é pecado, a nossa opinião não importa. Se a Bíblia diz que é pecado, a nossa opinião não importa. Como a igreja, que você sabe muito bem, somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, como a igreja deve se posicionar com poder nesse mundo tão mau, tão cheio de pecado, tão contrário aos ensinos sagrados das Escrituras. Como enfrentar as antigas e as novas heresias que surgem todo dia no chamado mercado da fé? Como dar respostas aos lobos com dentes afiados e aos lobos disfarçados com peles de cordeiro? A carta de Paulo aos Colossenses nos dá essas respostas. Por isso, nós vamos estar nas próximas semanas aprendendo sobre esse maravilhoso livro da Bíblia. Perceba então algo, uma verdade muito grande. Nenhuma força no mundo é mais poderosa do que o Evangelho. Não há. Porque o Evangelho nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. O Evangelho procede do céu e não da terra. O Evangelho foi concebido na eternidade e não no tempo dos homens. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é influente, o Evangelho é importante, o Evangelho é intenso porque vem de Deus e não dos homens. O Evangelho, quando comparado às outras forças humanas, nós podemos ainda mais perceber esse poder do Evangelho. Eu vou te dar um exemplo. Veja o exemplo do comunismo. Durante décadas, principalmente no século XX, o comunismo foi uma força que cresceu no mundo, perseguindo a igreja, inclusive, matando milhares e milhares de cristãos. E o que é o comunismo hoje em dia? Principalmente após a queda do Muro de Berlim em 1989. O comunismo, cada ano que passa, está cada vez mais enfraquecido, enquanto a igreja continua firme e forte, pregando o poder do Evangelho de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como nos diz o próprio Paulo na outra carta que eu já citei aqui, Romanos capítulo 1, verso 16, que é um dos versos mais poderosos da Bíblia. Diz lá o quê? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A igreja de Colossos, a cidade onde estava a igreja da carta aos Colossenses. A igreja de Colossos foi um grande exemplo desse poder. Ela foi plantada numa cidade, Colossos naquela época, no passado, Colossos, pelo próprio nome diz, era uma cidade muito importante naquela realidade, mas quando a igreja foi criada lá em Colossos, foi fundada lá em Colossos, essa cidade já era uma cidade sem projeção, e muito provavelmente essa era uma congregação pequena, mas essa congregação pequena, em uma cidade decadente como era Colossos naquela época, essa igreja pequena experimentou grandes milagres e exerceu uma tremenda e poderosa influência, uma grande autoridade no Evangelho que alcançou muitos e muitos na sua região. Sabe, meu amado?
Sabe, minha amada, minha ovelha, meu amigo que está me ouvindo agora, o exemplo da igreja dos Colossenses pode muito bem ser o nosso exemplo hoje. A nossa atitude nos dias de hoje. No mundo tão mau, tão pecador que vivemos, na sociedade tão contraditória a qual estamos inseridos, possamos não receber as bênçãos do Evangelho, mas também compartilhar as bênçãos desse poder do amor de Deus, que é o Evangelho de Jesus. Vamos ver como? 6 coisas breves para a gente poder aprender com o exemplo, com o testemunho da igreja em Colossos, que Paulo fala aqui nesses 6 primeiros versos da sua carta. Em primeiro lugar, os cristãos deixaram o paganismo, a idolatria, o mundo e se consagraram exclusivamente a Deus. Olha o que diz o verso 2. Aos santos. Percebe essa palavra? Olha como Paulo chama os irmãos em Colossos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo chama os membros dessa igreja de santos. Por que isso? Veja só que interessante. A palavra grega usada aqui para descrever santo é hagioi. E significa diferente, separado, dedicado exclusivamente a Deus. Portanto, o termo santo passa a significar possessão e uso exclusivo de Deus. Os santos são aqueles que foram separados por Deus para glorificar a Deus. Os colossenses foram tirados de um miserável paganismo. Foram tirados das trevas espirituais. Os colossenses viviam uma apavorante idolatria. Eles eram politeístas, serviam a muitos deuses falsos, tudo quanto era tipo de Deus, tinha no panteão daquela turma lá. Mas quando eles se converteram a Jesus, se tornaram santos. Quando eles aceitaram Jesus, eles se tornaram diferentes, separados, dedicados exclusivamente a Deus, separados por Deus para glorificá-los. Amados, ser santo é ser separado por Deus e para viver uma novidade de vida. E assim também somos nós, somos eu e você hoje em dia. Você e eu fomos separados, dedicados exclusivamente a Deus para vivermos uma vida nova, uma vida em Jesus, uma vida abençoada e abençoadora. Charles Spurgeon dizia: a santidade é o lado visível da salvação. Em outras palavras, santidade e salvação são lados, são faces da mesma moeda. Meu amado, preste atenção. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo é um santo, é um separado, é dedicado, é exclusivo de Deus. Aleluia! Que bênção inigualável. Segunda coisa que nós aprendemos com os colossenses é que os crentes deixaram os ídolos e passaram a crer unicamente em Cristo Jesus. Volta lá no verso 2, Paulo diz o quê? Aos santos e agora fiéis, irmãos em Cristo. Os cristãos de Colossos não eram somente santos, mas, consequentemente, fiéis em Jesus. Todos os santos são fiéis e os fiéis são santos. Um homem que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, conversar com ele, o Dr. Russell Shedd, diz que a palavra fiéis se refere aos que creem. Não há no grego distinção entre quem crê e quem é fiel. Se você crê, você é fiel. Essa é a ideia aqui. Não há
como crer e não ser fiel. Quando você crê, você é fiel. Os crentes foram separados por Deus para crer em Cristo, e porque creram em Cristo, foram separados para Deus. Deixaram seus ídolos. E você sabe que idolatria, não é apenas se curvar a alguma estátua, não é apenas amar um objeto feito pelo homem, quer de gesso, quer de madeira, quer de prata, quer de ouro. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que é o lugar exclusivo dele. O que é que pode ser idolatria na sua vida? Talvez o seu emprego, talvez bens materiais. Você precisa deixar os seus ídolos e depositar a sua confiança exclusivamente em Jesus e na obra dele. Terceiro lugar, que nós aprendemos aqui com os crentes da igreja em Colossos, é que eles deixaram a total falência espiritual e receberam as ricas bênçãos divinas. Veja, os colossenses viviam no pecado, separados de Deus. Isso trazia para eles profundo desespero, tristeza. Eles não tinham nenhuma esperança real nas suas vidas. Eles eram condenados pelo pecado, assim como são os homens de hoje em dia. O homem pecador não pode atrair o favor de Deus, nem merecer a sua aprovação. Amado, Deus é muito elevado, Deus é santo, e o homem é muito decadente, o homem é muito depravado. O homem é imperfeito e Deus é perfeito, portanto, o homem não pode esperar nada de Deus, além do justo castigo que os seus pecados merecem. E o homem, ao longo da história da humanidade, parece que nesses últimos anos, mais ainda, ele tem se posicionado contra Deus de muitas maneiras. Ele tem rejeitado Deus, tem se rebelado contra Deus, tem ignorado Deus, negligenciado Deus, desobedecido Deus, negado Deus, questionado Deus. Tem até aqueles que amaldiçoam Deus. O homem não merece nada da parte de Deus, exceto julgamento e condenação. Ah, mas Deus, de uma forma incompreensível, surpreendente, maravilhosa, cheia de graça, Deus dá ao homem seu favor. Deus perdoa os seus pecados. Deus nos oferece a vida eterna. E a Bíblia chama isso, sabe de quê? Graça. A graça de Deus, o favor de Deus imerecido aos homens. E tem mais. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 16, que nós temos dia após dia, constantemente recebido de Deus graça sobre graça, todos os dias, graça sobre graça. Não merecemos nada de Deus. Quem é o homem para que te livre deles? E o filho do homem para que o visites? Diz lá o Salmo. Mas a graça de Deus, através do Evangelho de Jesus, nos alcança. Assim como os cidadãos de Colossos que se converteram a Cristo, antes caminhavam para a condenação eterna. Assim está a humanidade. Assim caminha a humanidade hoje ainda, para a condenação eterna. Mas quando nos convertemos a Jesus, recebemos da parte de Deus graça e paz. A graça é um dom imerecido, e a paz é o fruto da reconciliação com Deus por meio do sangue da cruz. Meu querido amigo, se você está me assistindo nessa noite, está comigo até agora nessa mensagem, e ainda não recebeu esse Jesus maravilhoso, que perdoa os pecados, que salva, que reconcilia, que derrama graça sobre graça, aceite-o nessa noite. Abra seu coração para Jesus, deixe Jesus entrar, confesse-o como seu Senhor e Salvador. Quarto lugar, são 6. Vamos caminhando já para o final. Os cristãos passam a ter 2 endereços distintos. 2 endereços. Olha, como é que é isso, pastor? Olha só, vamos ver.
Os cristãos a quem Paulo envia esta carta eram santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontravam lá na cidade de Colossos. Perceba que coisa interessante. Eles estavam em Colossos, mas estavam em Cristo. Tinham dois endereços: a morada terrena e a morada celestial. Era uma igreja terrena formada de gente que tem nome, endereço, gente com sonhos, problemas, aflições, ataques, perseguições, perigos, mas também era uma igreja espiritual que vivia firmada com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo mal, de todo principado, de toda potestade. Cristãos são cidadãos tanto do céu como da terra. No caso dos colossenses, eles habitavam em Colossos, mas também estavam em Cristo Jesus. Você habita aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, onde quer que você esteja no mundo, se você tem Jesus, você é habitante daqui, mas também está em Cristo Jesus. Veja só essa pesquisa. Ela foi feita lá nos Estados Unidos. E a pesquisa foi a seguinte pergunta: o que os americanos pensam do céu? Do céu. Olha que dados alarmantes. 72% dos americanos acharam que suas chances de ir para o céu estão entre boas e excelentes. 62% acharam que seus amigos também irão para lá. 80% disseram crer na existência do céu. 67% dos americanos disseram crer na existência do inferno e 96% disseram que creem em Deus. Interessante essa pergunta, interessante essa pesquisa, interessante os dados do que aquelas pessoas creem acerca de céu, de Deus, do inferno. Mas a palavra de Deus afirma muito diferente. Olha os percentuais que a palavra de Deus afirma. 100% dos que creem em Jesus terão a vida eterna. 100% dos que creem em Jesus irão para o céu. E 100% dos que rejeitam Jesus irão para o inferno. E as Escrituras afirmam ainda mais: o céu é 100% real. E o inferno também é 100% real. Alguém disse certa vez o seguinte: céu é vida com Deus, inferno é vida sem Deus. Céu ou inferno não são recompensas, são a consequência das escolhas que fazemos. Que escolha você faz, meu amigo? O cristão se move em duas esferas. Ele encontra-se em um lugar. É um povo, é uma sociedade que se estabelece neste mundo, mas também está em Cristo. O cristão vive em duas dimensões, porque vive neste mundo, envolve-se nos negócios daqui, mas, por outro lado, e sobretudo, ele vive em Cristo. Neste mundo pode se mover de um lugar para outro. Está aqui hoje, amanhã está lá em São Paulo, depois de amanhã está em outro país, mas não importa onde você estiver nesse planeta, você sempre estará em Cristo Jesus. Porque assim como em 1 de João, capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Toda a igreja verdadeira jaz, isto é, apoia-se, permanece em Cristo, independente de qualquer lugar que esteja. Quinto lugar, os cristãos tinham relacionamentos certos com Deus e com os homens. Olha os versos 3 e 4. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Paulo dá graças a Deus pelos cristãos de Colossos, por causa de sua fé em Cristo e seu amor para com todos os santos. A fé os ligava a Deus, o amor os ligava aos homens. A fé e o amor são a essência do grande mandamento de Deus e ao seu povo. 1 João 3,23 diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em um nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou.
O cristão é salvo pela fé, ele vive pela fé, ele vence pela fé e caminha de fé em fé. A fé em Cristo fala de um relacionamento vertical, correto. Deus, Jesus e o homem. E o amor para com todos fala de um relacionamento horizontal, correto. Veja só, fé, Deus e o homem, amor, homem com homem, isso é o sinal, né, da cruz. Eles tinham relacionamento certo com Deus, os colossenses tinham relacionamento certo com os homens. Fé e amor são os dois aspectos da vida cristã. Ninguém pode considerar-se um cristão se não crer em Cristo e se não amar os irmãos. O cristão deve manifestar lealdade a Jesus e amor aos homens. A fé sem amor é uma ortodoxia morta. O amor sem a fé é um sentimentalismo piegas. Crente tem dupla lealdade, lealdade a Deus e lealdade aos homens. Em sexto e último lugar, os crentes em Colossos deixaram a desesperança do paganismo para abraçar a esperança do Evangelho. Olha o verso 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Ainda o verso 6. O Evangelho que chegou até vocês por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Os que vivem sem Deus no mundo não têm esperança. Caminham para o abismo da perdição eterna. Mas aqueles que se convertem a Jesus recebem o penhor da herança agora e a promessa da posse plena e definitiva da herança na segunda vinda de Cristo. Sabe, meu amado, sabe, meu amigo, a esperança cristã não é uma conjectura hipotética. Não é algo que estampa. A esperança cristã é a certeza que vem da comunhão com Jesus. Nós sabemos que o nosso tesouro está no céu, a nossa herança está no céu, o nosso Salvador virá do céu e nós iremos morar com ele eternamente no céu. Lá está a nossa esperança. O Evangelho produz na alma do crente a doce esperança do que vai vir, que o anima a lutar e a renunciar às coisas que aparentemente do mundo parecem ser vantagens. Que esperança é essa? Paulo responde: Cristo Jesus é a nossa esperança. 1 Timóteo 1,11, ainda em 1,27, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. Quando Cristo voltar, haverá a ressurreição do nosso corpo. A morte do nosso corpo não nos aniquila. Para o crente, morrer é lucro, é bem-aventurança. É deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O cristão sabe que o seu lar não é aqui, que a sua pátria não está aqui, que a sua herança não é daqui, que o seu tesouro não está aqui. Para concluir, preste bastante atenção nessa história. Um chinês fazia a sua profissão de fé. Então, alguém perguntou para ele: quando você ouviu pela primeira vez o Evangelho, meu irmão chinês? Sabe qual foi a resposta daquele irmão chinês? Olha só: eu nunca ouvi o Evangelho. Todo mundo fez: hã? Oh, eu nunca ouvi o Evangelho. Eu vi o Evangelho na vida de um homem que era o terror da sua vizinhança, truculento, agressivo, mau caráter. Mas quando ele aceitou Cristo como Salvador e Senhor, a sua vida foi totalmente mudada. Eu nunca ouvi o Evangelho, mas eu vi o poder do Evangelho na vida daquele homem. E esse mesmo poder está aí dentro de você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que você, como a igreja de Jesus,
propriedade de Deus, possa, tal qual os colossenses fizeram, consagrar-se a Deus, crer somente em Jesus, receber as ricas bênçãos divinas, saber que você é um cidadão brasileiro, mas acima de tudo é um cidadão também do céu, relacionar-se corretamente com Deus e com todos os homens e abraçar a esperança do verdadeiro evangelho. Esse é o poder do evangelho, o poder de Deus para todo aquele que crê. E esse poder, se você crê em Jesus, está dentro de você para você viver a sua vida aqui neste mundo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Chegamos então ao final de mais uma palavra. Muito obrigado por ter estado conosco aqui até esse momento. Não esqueça de compartilhar, está escrito aqui embaixo, ó, compartilhar, e você vai copiar o link e vai colar no WhatsApp, vai mandar para todo mundo, você vai colocar aí no seu Facebook, no Instagram, no Twitter, onde quer que você queira colocar, e se você ainda não se inscreveu, sim, se inscreva aí no nosso canal, para que mais e mais pessoas possam receber a palavra. Vamos orar para terminar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nossa meiga esperança, que as consolações do Espírito Santo possam estar com cada irmão, irmã, amigo, amiga que recebeu essa palavra agora, ou que vai receber depois quando a ouvi-la, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu querido, por ter estado comigo nesse primeiro culto, nesta primeira live de 2023. Espero você, se Deus permitir, terça-feira que vem, no mesmo horário, às 7h30, para mais uma mensagem poderosa sobre o livro de Colossenses. E você que é membro da igreja, quinta-feira tem o nosso culto de oração, e domingo, 10 da manhã, nossa escola bíblica dominical, e às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração e pregação do poderoso Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe e nos dê uma noite feliz e uma noite de paz. Amém.